Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João. Nós estamos nesse vídeo dando continuidade à aula 11 do curso sobre a crise sistêmica, sobre a crise do capitalismo. Se você quer uma fonte mais textual, mais estruturada do que eu vou argumentar aqui, eu te convido a ler o livro A Crise Sistêmica, que é uma teoria unificada do marxismo, mas do ponto de vista da crise do capitalismo. Então eu analiso a crise do capitalismo e daí derivo uma teoria unificada, uma proposta, né? E fica o convite, o link do livro gratuito está na descrição, tá bom? Para baixar, é bem fácil, é bem intuitivo para baixar o livro, então fica o convite para ler o livro A Crise Sistêmica, tá bom? Já vai ser mais de 15 anos dedicado a esse livro. Então, eu acabei de publicar a versão mais atualizada do livro que eu tenho, tá? O texto mais atualizado, que tem novidades em relação à versão anterior. Então, fica o convite, tá bom? Nós vamos falar de 3 crises aqui, tá? Na verdade, 2. Crise da família. Nós vamos falar sobre o despotismo esclarecido burguês. Tem o medieval, tem o antigo, tem o burguês. Toda crise de sistema tem um despotismo esclarecido, que nós vamos demonstrar, e a crise do Estado. O mais importante é a crise do Estado aqui, que você tem que levar em conta. É importantíssimo essa questão da crise do Estado. O capítulo que eu exponho no livro é curto sobre a crise do Estado, é bem direto, os dados, os gráficos e tal. Então fica o convite, tá? Nós estamos chegando ao fim do curso, então se tiver, provavelmente só vai ter mais duas ou 3 aulas, se for muito, tá? Se tiver. Primeira crise da família. Acho que é muito óbvio, muito evidente que a família nuclear burguesa está em crise, né? A família monogâmica em si está em crise. Tá. Por que está em crise? Um dos motivos. Uma é a urbanidade muito grande. Então, com uma alta urbanidade, você tem menos controle sobre as pessoas, sobre as mulheres especialmente, então, sobre os homossexuais, né? Então, você tem uma crise da família monogâmica a partir da alta urbanidade. Na alta urbanidade, você pode também ter relacionamentos não monogâmicos com mais facilidade. Você pode, o que se chama de trair, né? Com mais facilidade. E o movimento urbano permitiu reunir mulheres, negros, homossexuais para lutar também. Então isso permitiu uma liberdade maior no mundo urbano, no mundo ocidental, vamos dizer assim, porque a reunião de oprimidos, mesmo que sejam minoria, como os negros dos Estados Unidos, a quantidade absoluta de negros lutando é em si grande, né? Mesmo que seja minoria na população, o que permitiu conquistas, tá? Na urbanidade. O segundo elemento é a tecnologia, tá? Então, as forças produtivas se desenvolveram de forma a botar em crise a família monogâmica burguesa. Então, você tem uma crise da família atual que é causada, por exemplo, a pílula anticoncepcional foi uma revolução, porque a mulher passou a fazer sexo não só para se reproduzir, mas também para ter prazer, assim como os homens. Os homens podiam fazer sexo por prazer, não para fins reprodutivos, e as mulheres passaram a ter essa liberdade também com a pílula anticoncepcional. Então, o desenvolvimento da tecnologia levou também as mulheres ao mercado de trabalho, ou seja, mais independência em relação aos homens, foi necessidade do capital. O desenvolvimento da tecnologia permitiu máquinas de lavar louça, lavar roupas. Então você reduz o trabalho doméstico, você tende a superar o trabalho doméstico, tá? E isso são elementos que geram crise da família monogâmica. O simples WhatsApp, por exemplo, aumentou a infidelidade feminina, né? O WhatsApp. Passaram a ter mais... Um homem sempre foi infiel, sempre teve essa liberdade de ter várias mulheres. A monogamia era uma imposição sobre as mulheres. Então, até uma tecnologia simples como o WhatsApp aumenta a infidelidade feminina. Infidelidade é uma palavra ruim, mas é pra gente debater. Desculpa, eu tô um pouco adoentado, mas eu prefiro fazer o vídeo mesmo assim. Outra questão é que o amor coloca em crise a família monogâmica. Isso é
Eu acho que é uma das partes originais do livro, né? Mas é um destaque, porque até a década de 40, o casamento era por convenção, era por idade e tudo mais, não era por amor. Quando o amor entra no casamento, o casamento entra em crise. Por quê? Porque o amor não é eterno, o amor é temporário, o amor não é rotina e casamento é rotina. Então, entre uma sociedade em que é casamento sem amor e uma sociedade que vai ser amor sem casamento, tem um meio termo, a transição, que é a romantização do casamento pelo amor. Veja, nós temos um movimento que é o casamento sem amor, que vai até o amor sem o casamento, relações livres, temporárias. No meio termo tem o amor com o casamento, ou seja, uma romantização do casamento. Isso eu chamo de bomba de efeito retardado, tá? É uma bomba relógio. Porque quando o amor entrou em casamento, o casamento entrou em crise. Porque o amor é por natureza contra o casamento. Então, a afirmação do amor, e o socialismo é amor, vamos dizer assim, eu sei que isso é romântico, mas é verdade. A afirmação do amor se chama socialismo, como disse um certo Frei. Então, assim, o amor colocou em crise o casamento também, tá? O amor romântico. Tem-se uma concepção no meio marxista de que o amor é social, uma construção social. Isso é um erro pós-moderno terrível, tá? Tem uma lenda dos índios do litoral do Piauí em que um rapaz de uma tribo se apaixonou pela moça de uma outra tribo inimiga. Lembra Romeu e Julieta? E o final dessa história do amor deles, de tribos inimigas, é que eles são amaldiçoados. Quando eu vejo essa lenda em que eles são amaldiçoados, eles não podem se encontrar e tudo mais na lenda dessa mitologia piauiense, né, dos índios do Piauí, eu entrei em choque, porque assim, pô, é amor, uma coisa linda, tem que acabar bem, tem que ser uma vitória. Mas as tribos condenavam o amor, especialmente o amor entre pessoas de tribos diferentes. Então, o amor, ele é natural, mas ele é socialmente reprimido na história. O amor é reprimido na história. Ele existe, mas ele não é vivenciado porque ele é reprimido. Isso é... A história do Romeu e Julieta, a gente interpreta como uma coisa romântica, mas na verdade o que o Shakespeare está dizendo é o seguinte: o amor é contrário à razão. Então, quem se deixa levar pelo amor está errando, vai para a morte. Ele está condenando o amor e afirmando o patriarcado e o poder da razão do chefe de família. Então, o Shakespeare está condenando o amor naquela obra de teatro. O que significa? Que o amor foi reprimido, ele é natural, socialmente modificado e socialmente reprimido. Então nós vamos viver de fato o amor de forma mais realista no socialismo. Outra coisa que os marxistas erram muito, o marxismo não é contra a família. O marxismo é por uma família mais saudável. No socialismo haverá família. Só que uma família mais saudável, ou seja, o homem e a mulher só ficarão juntos enquanto eles se amarem. Quando não se amarem mais, vai ser fácil se separar. Porque os dois vão viver bem, os dois vão ter a própria renda, os dois vão ter tempo livre, os dois vão ter muita amizade. Então o mundo do homem e da mulher, do casal, não vai ser isolado, assim, no sentido de uma dependência emocional um do outro. Como não vai ter uma dependência emocional, eles vão ficar juntos até onde quiserem. E se a pessoa quiser ter 2, 3 namorados ao mesmo tempo, melhor, né? Melhor assim, se quiser pode ter. Não vai ter. Se tiver ciúmes, não vai ser como os ciúmes de hoje. Não vai ser pesado como os ciúmes de hoje. Por quê? Porque as pessoas não terão dependência emocional agressiva. Muitas vezes o ciúme e a dependência emocional deriva de um isolamento, o casal se isola. E no socialismo a vida social será rica, então não vai ter necessidade. Então vai ter família no socialismo, mas uma nova forma de família.
mais instável, mas em outro sentido. A família hoje é uma ficção, é uma fonte de traumas. No socialismo, a família vai ser o seguinte: o homem e a mulher vão ficar juntos enquanto houver amor. E se ele e ela tiver mais de um parceiro, também tudo bem. Tá? Pode ter só um, pode ter dois, três, é um acordo. São relações livres, tá? Não são poligâmicos, são livres. Ou seja, se quiser ser um monogâmico, tudo bem, mas é um acordo. Tá? Não vai ser imposto pela sociedade a monogamia. Então, a alta qualidade de vida no socialismo, ou seja, todo mundo tendo emprego, renda, vida social digna, permite que a família mude, se torne verdadeiramente uma família. Que você tenha, por exemplo, tempo livre para cuidar dos seus filhos, né? Para ver seus filhos se desenvolvendo, caso você queira ter filhos também. Fechado isso, nós vamos para o segundo assunto, que acho que é um dos que causa mais curiosidade no livro. Acho que quem leu o glossário do livro, pô, tenho que ver isso aqui. É a questão do despotismo esclarecido burguês. Nós estudamos no ensino médio o despotismo esclarecido feudal, que é o seguinte: o senhor feudal, o rei que era feudal, servia aos senhores feudais, mas ele tomava algumas medidas para lidar com a burguesia que estava surgindo no final do feudalismo. Então ele unificava os impostos, ele fazia a unidade da nação num território unificado, ele fazia um parlamento onde a burguesia podia participar, mas quem decidia era ele, né? Então era um despotismo esclarecido feudal, do rei feudal, em que ele cedia certos elementos à burguesia que estava crescendo, mas sem deixar de ser feudal. No escravismo romano também teve isso. No final do escravismo romano, estava tendo muita revolta de escravo. Então, o que fez o Estado escravista, né, da Roma Antiga na decadência? Estatizou a religião dos escravos. Surgiu assim a religião cristã católica. Existiu o cristianismo dos escravos, mas para evitar a revolta de escravos, para lidar com a realidade com muito conflito, o Estado estatizou a religião dos escravos e tornou a religião oficial. Assim surgiu a Igreja Católica, uma religião dos escravos que foi estatizado pela classe dominante. Isso tornou a religião oficial. Isso é um despotismo esclarecido, tá? Que tenta evitar a luta de classe, mas não consegue. No despotismo esclarecido burguês de nossa época, porque a gente tem conflitos de todo tipo, em grande escala, em grande quantidade, quantitativa e qualitativa. Porque a gente está em decadência, a burguesia precisou criar um despotismo esclarecido, em parte de forma inconsciente. Como é que ela fez isso? Governo de esquerda. O governo de esquerda é uma anormalidade, tá? É uma anormalidade. Então, governos em que partidos operários, partidos da classe média, dos assalariados se tornam parte do governo, ou liderando o governo, ou apoiando o governo, começou no século XX. É uma anomalia. A gente chama de frente popular no trotskismo, tá? Então se tornou muito comum governos de partidos socialistas, partido comunista participando dos governos burgueses, tá? A presença, por exemplo, do Obama após a crise de 2008, o Barack Obama se tornou presidente dos Estados Unidos e era um negro, né? Se não me engano é muçulmano também. Isso é um despotismo esclarecido. A presença de mulheres nos governos, na liderança dos governos, na liderança do FMI, é um despotismo esclarecido. A esquerdização da Igreja Católica, que com o Papa Bento XVI se tornou mais à esquerda, é um despotismo esclarecido. A estatização dos sindicatos, no século XX, a partir do fascismo, os sindicatos foram estatizados, né? O fascismo liderou essa campanha pela estatização dos sindicatos. Isso se generalizou no mundo todo. Aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, inspirado nos fascistas, nos nazistas, estatizou os sindicatos. A estatização dos sindicatos é um despotismo esclarecido burguês. Assim como a igreja foi estatizada, né, pelos romanos. Os partidos foram estatizados. Assim, o PT, que é um partido de origem operária, depende do Estado. Tá? O PSOL também.
nas empresas existe o chamado PLR, que é participação nos lucros e resultados, ou seja, você tem o seu salário e anualmente você tem uma participação nos lucros e resultados da empresa. Isso é despotismo esclarecido burguês. Então nós temos, por exemplo, governos que usam, que se fingem de socialistas, que são de esquerda, que se fingem operários, que se fingem anti-imperialistas ou são parcialmente anti-imperialistas. Como o símbolo máximo do despotismo esclarecido burguês é o governo de Chaves. Desculpa dizer, mas eu sei que tem gente que se ofende com isso, mas não deveria. Mas o governo de Chaves é um governo burguês que usou a linguagem do movimento operário para poder controlar o movimento operário, para impedir uma revolução socialista na Venezuela. Na Venezuela surgiram as chamadas comunas, que eram poder operário. O que fez o Chávez? Estatizou as comunas. Estatizou as comunas para ser subordinados ao Estado burguês e assim não ser um poder paralelo. A mesma coisa fez o Partido Social Democrata alemão. Quando houve a Revolução em 1918 na Alemanha, o Partido Social Democrata assumiu o governo e, em vez de destruir os conselhos, os soviets na Alemanha, ele estatizou os soviets. Há uma inteligência enorme, ou seja, destruiu o caráter de poder dos soviets, estatizando eles. Tá? Então por exemplo, o governo burguês, a ditadura burguesa do Partido Comunista na China, fez uma homenagem a Marx. Para quê? Para controlar o movimento operário, para impedir que houvesse mais greves, mais revoltas de fábrica. Então é um despotismo esclarecido burguês, tá bom? Isso nos leva à crise. Bora lá, fechado isso, vamos amarrar, dá tempo de digerir a informação. Aí isso leva à crise do Estado, tá? O Estado burguês está em crise, tudo bem? Não é uma crise conjuntural, é uma crise estrutural do Estado. Ou seja, o que eu quero demonstrar é que a própria lógica do lucro, a própria busca do lucro está corroendo o Estado, está consumindo o Estado, tá? Isso tem paralelos históricos, tá? Assim, no Estado romano, a dívida do Estado romano fez o Estado entrar em crise. O grande tamanho do Estado fez o Estado entrar em crise. As guerras fizeram o Estado entrar em crise. No Estado feudal também foi a mesma coisa. O Estado absolutista feudal também foi a mesma coisa. Os capitalistas endividaram o rei, mas na verdade endividaram o Estado. Então o Estado foi corroído. O crescimento da urbanidade no escravismo antigo exigia mais do Estado. Então o Estado começou a entrar em crise. No feudalismo também, a urbanidade aumentada exigiu mais do Estado. O Estado entrou em crise. Então no capitalismo nós temos os seguintes elementos: dívidas públicas colossais em relação ao PIB. Então, o primeiro elemento da crise do Estado burguês, dívidas públicas que tendem a crescer cada vez mais. O Biden fez um pedido ao Congresso americano para aumentar a dívida do Estado. Ele sabe o que está fazendo, tá? Isso está corroendo o Estado, mas é uma necessidade para lidar com a crise do capitalismo. Segundo, o Estado burguês vai ficar numa crise entre aumentar imposto de rico e diminuir o imposto de rico, né? O Biden também pediu para aumentar o imposto sobre ricos, mas o presidente anterior, o Trump, diminuiu os impostos sobre ricos. Então existe uma tendência a aumentar imposto sobre os pobres e a classe média e diminuir sobre os ricos. Por quê? Porque a taxa de lucro das empresas está caindo. Então você compensa a taxa de lucro cortando imposto. Por outro lado, o Estado tem mais obrigações. Então, com o mundo urbano, ele tem que aumentar o aparato policial, ele tem que asfaltar a rua, ele tem que... Entende? Ele tem... Pelo mundo urbano, os custos de manter a sociedade aumentam, diferente de um país rural. Então, com a urbanidade crescente, você tem que aumentar os impostos sobre a classe média e os pobres. E, se possível, diminuir sobre os ricos, que estão com a taxa de lucratividade.
Veja bem, a taxa de lucro tende a zero, até o meio deste século, tende a zero. Então você compensa reduzindo o imposto sobre rico e aumentando sobre os pobres e a classe média. Terceiro aspecto, o capital está mais livre. Então, assim, um investidor, ele pode pegar 300 milhões de dólares e investir no Brasil. Se o Brasil não está dando dinheiro para ele, ele pega esses 300 milhões de dólares e investe na China. Depois investe no Japão. O capital, tanto físico, assim, máquina e fábricas, quanto o dinheiro, ele é muito fluido hoje em dia. Então isso coloca em crise os estados. Então muitas vezes uma empresa prefere criar uma fábrica no México do que no próprio Estados Unidos. Então ele cria a fábrica no México, produz no México e vende nos Estados Unidos. Então o capital não tem pátria mais. Cada vez menos o capital tem pátria. Então você tem uma crise do Estado aumentada por isso, pela fluidez do capital, do dinheiro com a internet, né? Também. O capital flui com muita facilidade. Quarto elemento, as empresas militares são poderosíssimas. Poderosíssimas. No século XIX, as empresas militares podiam viver um sistema de livre concorrência. Hoje não são simples empresas militares, são poderosas empresas militares. Então, cada vez mais essas empresas precisam da guerra para sobreviver. E o Estado não tem condição de manter a guerra o tempo todo. Ele se endivida, ele entra em problemas, ele cria crise política, crise econômica. Então, nós temos o Wagner Group lá combatendo com os russos, né? Soldados, como é que se chama? Mercenários, uma empresa mercenária. Os Estados Unidos também usam empresas mercenárias na guerra nas últimas guerras que os Estados Unidos se envolveu, também usou mercenários. Então há esse problema, né? Grandes empresas militares e de mercenários que estão sugando o Estado, tá? Estão forçando o Estado a entrar em guerra. E isso gera a crise do Estado. Quinto ponto, subordinação de uns países a outros. Alguns países não criam mais a própria moeda, não têm um poder mais do Banco Central próprio. Então, alguns países, por exemplo, Portugal em relação à França e à Alemanha, por causa do euro, por causa da União Europeia, são subordinados a outros. Então, tem países na América Latina que não têm a própria moeda, tem países aqui na América Latina que não têm o próprio exército. Então, há isso influencia, né, a crise do Estado. E, enfim, assim, nós podemos elencar vários elementos, por exemplo, empresas de serviços que parasitam o Estado, corrompem o Estado. No Brasil a gente sabe como é que é isso, né? Empresas de serviços literalmente corrompem os agentes públicos e dominam o Estado, né? Mas também a questão da urbanização. Uma urbanidade muito grande exige muito do Estado. E o Estado às vezes se demite, né? No Brasil, o Estado literalmente se demitiu na ditadura de cuidar de certas partes da cidade. Então, os morros, que hoje são controlados por milícias e por tráfico, foi uma demissão do Estado. O Estado viu que não alcançava. Os chamados apartamentos de classe média, né? Os condomínios de classe média também são uma demissão do Estado. Então, com a alta urbanização se exigiu muito do Estado. Isso gera sua crise, gera contradições. Então, nós vimos nesse vídeo a crise da família monogâmica, que não é a crise de toda forma de família, vai ter uma família no socialismo. Nós vimos o despotismo esclarecido burguês, cujo exemplo máximo é o governo burguês do Chaves, e a crise do Estado burguês. Tá? O Estado está sendo corroído pela própria lógica do lucro. O lucro corrói o próprio Estado, né? Então nós temos, por exemplo, o exemplo da privatização. Então, as empresas em nome do Estado, com o neoliberalismo, foram privatizadas. Porque cai a taxa de lucro nas empresas, você tem que privatizar as empresas estatais. Então, o Estado literalmente deu empresas para a iniciativa privada.
E isso é parte da crise do Estado. Veja bem, os reformistas, eles intuem a crise do Estado, eles intuem mesmo. Eles não chegam à conclusão teórica, mas eles intuem a crise do Estado. Só que eles olham para o passado, eles querem o Estado keynesiano do passado, né? O Estado todo-poderoso do passado. E não é esse o destino da humanidade. O destino da humanidade é um outro Estado, um Estado socialista. Isso é facilitado um pouco, pela crise do Estado burguês. Então, como o Estado burguês é corroído pelo lucro, isso facilita um pouco, não é fácil, implementar um Estado socialista que rompa com o Estado burguês, destrua o Estado burguês e tudo mais. Então é isso. Uma coisa que eu quero antecipar aqui com vocês. O comunismo é a superação de 4 coisas. O comunismo supera 4 elementos da realidade. O comunismo supera a propriedade privada. A grande propriedade privada não é a propriedade pessoal, não é seu carro. É a propriedade privada, ou seja, as grandes empresas, inclusive estatais, tá? O Estado burguês é um capitalista impessoal. O Estado burguês tem empresas estatais, então são empresas burguesas, voltadas para o lucro, então são empresas burguesas. O socialismo é o fim da grande propriedade privada, o fim da família monogâmica, o fim das classes sociais e o fim do Estado. Veja, fim da propriedade privada, fim da família monogâmica, fim do Estado e fim das classes sociais. O que eu demonstrei nessas aulas, foi que esses 4 elementos estão em crise. Então, a crise sistêmica é a crise desses 4 elementos. Então, a propriedade privada está em crise porque a taxa de lucro tende a zero, por exemplo, e a taxa de investimento também tende a cair, né? E a produção não produz valor mais, nós temos uma crise da produção de valor. Eu não vou explicar isso de forma detalhada, mas é robótica, é automação, então a taxa de lucro tende a zero, por exemplo, e a robótica, a automação. A família monogâmica entra em crise, como eu expliquei nesse vídeo. O Estado burguês entra em crise, como eu expliquei nesse vídeo, e as classes sociais entram em crise, como eu expliquei em outro vídeo. A burguesia tende a se afastar das empresas, né, torna parasita, e a classe operária se afasta também das empresas, com dificuldade de se formar classe, né, elas se tornam desempregados. Então, as duas classes principais da sociedade, eu posso dizer até mesmo assalariados e burguesia, se afastam das empresas. Então, a burguesia é uma classe que já não é uma classe, ela é uma parasita. E os trabalhadores têm um desemprego crônico, então eles já não conseguem se realizar como classe. Então, os 4 elementos da crise sistêmica são esses, assim, o básico. Tem também crise ambiental, tá? Crise dos custos improdutivos, que eu tratei em outros vídeos. Então, enfim, tem outras formas de crise que eu trato no livro e nas outras aulas desse curso. Mas há 4 crises centrais, que é a crise da propriedade privada, que é a crise que expressa na queda da taxa de lucro e na crise do valor, a crise da família monogâmica, que explicamos, a crise do Estado, que explicamos, e a crise das classes, que eu explico em outro livro. O próximo vídeo vai ser sobre os partidos, tá? Os partidos anticapitalistas, que são um reformismo novo, e a crise do PSTU, tá? Então, assim, já que eu não sou centralizado, né? Pelo menos por enquanto, por uma corrente e tudo mais, eu acho que eu tenho liberdade crítica de dizer por que o PSTU entrou em crise, por que ele degenerou em centrismo. Espero estar errado, mas parece ser essa a resposta certa. Então, o próximo vídeo vai ser sobre a questão dos partidos, tá bom? E se tiver mais um vídeo, vai ser explicando como será o socialismo de acordo com o que a gente sabe hoje, de acordo com a tecnologia que temos hoje, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e a gente se vê.